Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, para compartilharmos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, na nossa vida. E hoje, quando eu estava vindo para o culto, o Senhor me lembrou da palavra que foi ministrada na quarta-feira passada, e eu me vesti e vim, que às vezes nós deixamos de fazer as coisas para o Senhor, às vezes deixamos de cumprir o chamado que o Senhor às vezes nos chamou, nos comissionou para fazer, porque nós queremos às vezes usar armaduras que não são nossas. Nós temos uma identidade em Cristo, e o Senhor usa cada um de uma maneira, e às vezes nós queremos, por admiração, às vezes falar como alguém fala, pregar como alguém prega, ministrar como alguém ministra, mas o Senhor designou para cada um armaduras específicas. E eu vesti minha botinha, tomei posse da minha armadura e falei, estou indo. E eu creio que não é nada sobre mim, mas é o Senhor que vai falar nessa noite, amém? Então vamos em 2 Coríntios capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o serei também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tinha a sentença de morte, para que assim não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse pensar num tema para essa palavra, eu não sou muito boa em dar título, mas algo soa muito forte no meu coração, que é o Deus de toda consolação. Nós servimos o Deus de toda consolação. E essa palavra foi ministrada ao meu coração num dia que eu precisava de um consolo do Senhor. No dia que eu precisava de um abraço, de um afago, de um carinho, da misericórdia, e não era de mãos humanas, mas eu precisava do consolo do Senhor. E quando eu pedi por esse consolo, Ele veio com essa palavra, dizendo, eu te consolo para você consolar. E aí eu mais uma vez vi o quanto nosso Deus é poderoso, o quanto Ele ouve a nossa oração. Então eu queria compartilhar com os irmãos o que foi ministrado comigo nesse dia. E nós vemos que depois que Paulo, ele escreveu 1 Coríntios, uma grande revolta explodiu em Éfeso por causa dos ensinamentos que ele pregava acerca de Cristo. Então Paulo passou por um processo de conspiração, um processo de acusação, um processo de muita dor, mas
o apóstolo Paulo foi advertido pelo Espírito Santo lá em Atos capítulo 20 e 22, que o Espírito Santo advertiu dizendo que para onde Paulo fosse, ele teria prisões e sofrimentos. Então ele estava passando por um processo de acusação, de sofrimento, de calúnia, de julgamento. E quando nós passamos por situações assim, a nossa reação é nos esconder, é às vezes fugir, é às vezes nos isolar, é às vezes abandonar, querer ficar quietinho. E aí o Espírito Santo advertiu Paulo dizendo: ei, para onde você for, vai ter prisão, vai ter sofrimento te esperando. Aleluia. E aí ele saiu de Éfeso, foi para Macedônia. E ele soube que as cartas que ele estava escrevendo tinham sido recebidas pelo povo. E ele sabia que aquele povo lá de Corinto estava passando também por tribulação. Que aquele povo também estava passando por dor, estava passando por sofrimento. E aí é quando ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta aí com o objetivo, de consolar aquele povo. E é interessante porque em tempos de dor, em tempos de escassez, em tempos de deserto, Deus ele levanta pessoas. Deus ele chama pessoas, às vezes nos momentos improváveis, nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, ele chama pessoas. E aí nós vemos aqui que Paulo ele começa com uma saudação. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele começa a sua carta com uma saudação. E eu entendo que ele se coloca dessa maneira porque era assim que ele era conhecido, como apóstolo de Jesus Cristo. E aí o Senhor já ministrou ao meu coração que nós precisamos ser conhecidos, assim como Paulo era, pelas nossas características espirituais. As características espirituais de Paulo vinham antes de qualquer coisa quando ele começava a escrever a sua carta. E tem muita gente que entra na batalha, entra na guerra sem vida com Deus, com todas as outras características vindo à frente das características espirituais. E às vezes queremos entrar na guerra, queremos consolar, queremos pregar sem vida com Deus. E aqui ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa declarando a sua característica espiritual diante de todos. E aí eu me lembrei lá de Débora, na passagem que diz assim, que Débora, ela era profetisa, esposa de Lapidote, e julgava Israel. Então não começou a declaração dizendo que Débora era juíza, que Débora era esposa de Lapidote. Não, Débora era profetisa, esposa de Lapidote, e julgava Israel. Então a característica espiritual dela vinha à frente de todas as outras coisas. Antes de julgar Israel, ela era profetisa, ela era mulher de Deus. E as nossas características espirituais precisam vir à frente antes de qualquer outra característica. E aí eu te pergunto hoje, como que você é conhecido? Você é conhecido pelo quê? Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós somos conhecidos por características negativas ao nosso respeito, ou às vezes pela nossa aparência física, por tantas coisas. E o Senhor fala: eu quero que você seja reconhecida pelas suas características, pelo seu valor espiritual, pela sua identidade em Cristo Jesus. Aleluia. E aí ele dá um endereço para essa carta. Ele fala que ela é para a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em Acaia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele se refere ao povo como santos. E isso tem um motivo. Ele não fala para dizer que são santinhos, não, que são queridinhos, não. São santos, significa que era para aquele povo que era separado, que era para o povo que era perdoado por meio de Jesus Cristo. Era para o povo que era escolhido. Então, quando ele se refere em suas cartas, ele fala: olha, essa carta é para os santos, é para um público específico, é para aquele que é separado, é para aquele que é escolhido. E quando ele fala assim: olha, santos é para vocês, ele está lembrando para quem que é essa carta. Ele está lembrando que se você é santo, então haja como santo. Adere em você a identidade de santo. Aleluia. E aí ele começa falando assim: bendito seja o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala esse bendito seja Deus, significa uma ação de graças. Ele está agradecendo, bendito seja Deus. Ele está agradecendo, ele está louvando a Deus. E aí ele dá 2 atributos, ele caracteriza Deus aqui, ele dá 2 descrições de Deus. A primeira é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então o apóstolo Paulo, ele dá aqui 2 descrições acerca de Deus. A primeira, Pai das misericórdias, e a segunda, o Deus da consolação. Quando ele fala de Pai das misericórdias, quando fala de Pai, eu penso em provedor. Eu penso em doador. Então ele está dizendo que ele é o doador das misericórdias. Ele é o provedor das misericórdias. E nós vemos lá em Lucas capítulo 5, no verso 35 e 36. E aí eu até me lembrei da ministração do pastor, que disse que por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, quem é pai nunca deixa de ser pai. E aí o apóstolo Paulo diz que ele é o Pai das misericórdias. Aleluia. E aí ele fala no verso 35 que ele é benigno, que ele é bom até com quem é mau e quem é ingrato. Ou seja, eu não deixo de ser pai porque você tem sido mau e ingrato. Eu não te abandono porque você tem sido mau e ingrato. E aí ele continua dizendo: sede, portanto, misericordioso, assim como eu sou. Então ele afirma novamente que Deus, ele é misericordioso. E ele fala: então sede você também assim como eu sou. Aleluia. E aí, a segunda descrição que ele fala é que ele é o Deus de toda a consolação. Você serve um Deus que é um Deus de toda a consolação. Ou seja, todo o consolo que você precisa vem dele. Todo o consolo que você necessita não está em homens, não está em lugares, não está em pessoas, está nele. Ele é o Deus de toda a consolação. E esse conceito de toda a consolação para mim foi algo muito amplo. E aí eu fiquei pensando, né? Ele é o Deus da consolação. E eu fui pensar nas escrituras, que outras coisas que ele é. E aí nós vemos na Bíblia, nas passagens, dizendo que ele é o Deus da vida. Ou seja, dele vem toda a vida. Dele é a fonte da vida. Nós vemos que ele é o Deus da salvação. Ou seja, dele vem toda a salvação. Ele é o caminho, a salvação é só por meio dele. Nós vemos também que ele é o Deus da paz. Ou seja, a paz que nós precisamos vem dele, provém dele. Então, quando fala que ele é o Deus da consolação, eu entendo que toda a consolação que nós precisamos vem dele. E todas as áreas da nossa vida, quando ele fala que ele é o Deus de toda a consolação, significa que todas as áreas da nossa vida, não importa qual seja, não importa qual seja o motivo, qual seja a área que você esteja precisando de um consolo, de abraço, ele tem consolo para essa área. Então ele é o Deus de toda a consolação, ele pode te consolar em qualquer área da sua vida. E quando fala que então ele é o provedor, significa que ele é possuidor de todo o poder para nos consolar. Então ele nos consola em todas as áreas da nossa vida. E ele é o provedor. Dele vem toda a fonte de consolo que eu e você precisamos. Só que aí eu entendi isso, e quando eu leio o verso 4, algo me intrigou. Porque se ele é o Deus de toda a consolação, como que ele fala que ele nos consola na nossa tribulação, para que também possamos consolar? Ele nos consola para nós consolarmos. Mas se ele é o Deus de toda a consolação, como ele fala que eu e você podemos consolar também? Se ele é a fonte de consolação, como ele fala, eu estou te consolando para você consolar, significa que o nosso Deus, ele está nos dando permissão, autoridade, legalidade para consolar por meio dele, para consolar através dele. Olha que lindo, essa é uma característica dele de consolador. E ele fala, eu te consolo para você consolar, eu te ajudo para você ajudar. Aleluia. Então ele nos dá permissão e autoridade para consolar por meio dele. Só que não significa que ele nos dá essa autoridade, essa permissão para nós consolarmos, que ele deixa de ser um Deus independente. Não. O nosso Deus, ele é independente.
O nosso Deus, ele é autônomo. Ele não precisa de mim e de você para nada. Ele é um Deus independente. Ou seja, ele não precisa da nossa participação para cumprir nenhum de seus propósitos. Ele não precisa da nossa participação para cumprir o propósito na vida de ninguém. Mas olha que lindo, isso faz ele mais lindo ainda. Porque ele não precisa de mim e de você. Mas é o desejo dele que as características de Jesus Cristo se manifestem em nós. É o desejo dele que as características de Jesus se manifestem em mim e em você. Ele é um Deus consolador e ele quer que a característica de consolador faça parte da sua vida também. Ele é consolador, mas ele fala, eu te permito consolar. É ele estendendo a característica dele a mim e a você. Aleluia. E nós vemos isso em Filipenses 2:5, que fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve nele. E também há um versículo que aborda a chance, a possibilidade de nós fazermos coisas maiores ainda que ele fez. Lá em João 14:12 fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. E através dessa declaração, através dessa passagem, nós vemos que aqui tem uma continuidade da obra divina por meio da nossa fé. Ele está falando, eu faço, eu sou independente, eu não preciso de você para cumprir o meu propósito. Mas aqui tem uma declaração que ele tem interesse de continuar a obra celestial, a obra de Deus aqui na terra por meio da minha vida e da sua vida. Olha que coisa linda. Ele é um Deus consolador. Ele te consola para você consolar. E nós vemos que nosso Deus, ele é um Deus autônomo, como eu disse. Ele pode fazer tudo sozinho. E nós vemos lá em Atos 17:25, que diz assim, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Porque é ele que dá o fôlego, ele que dá a vida e todas as demais coisas. Ele é um Deus autônomo, ele não necessita do nosso serviço. E muitas vezes nós achamos que Deus necessita do nosso serviço. Com o passar do tempo a gente acha que Deus precisa da gente para fazer algo na casa dele, para fazer algo pela igreja, para fazer algo pelos irmãos. E o Senhor diz na tua palavra, eu não necessito de serviço humano, aleluia. Só que é interessante, ele não precisa do nosso serviço, mas ele nos dá a chance, a escolha de fazer parte desse propósito. Aleluia! Então ele fala, olha, eu sei, eu posso fazer tudo sozinho, sou eu que dou a vida, sou eu que dou o fôlego, sou eu que dou as demais coisas, mas você pode escolher fazer parte desse propósito. Olha que coisa linda. Você tem a chance de escolher fazer parte das coisas desse reino, de servir a esse reino, de ser um instrumento nesse reino. Você pode escolher ser parte disso. Você pode escolher ser parte dessa celebração. Eu quero estar no meio disso. Quem quer estar no meio disso? Eu quero fazer parte das coisas boas que o reino oferece. Eu não quero ficar de fora de nada. Apesar de Deus poder fazer tudo, ele nos dá a chance de escolher fazer junto, fazer parte, participar. E quando eu penso em participar, eu penso na escola, né? Que às vezes a gente abre lá um projeto, cria um projeto, pensa em algo e a gente estende isso para os alunos. E a gente fala, a gente tem um projeto, quem quer participar? Quem quer fazer? E às vezes no momento que a gente oferta o projeto, muitos não têm interesse de participar. Se você fala, então, que não tem ponto, que não está ganhando ponto, já fica metade da sala para fora. Mas você fala, você pode participar desse projeto. E aí muitos ficam de fora. Porque participar do projeto envolve dedicação, envolve você abdicar o seu tempo, envolve às vezes você ficar mais horas na escola, envolve às vezes você chamar um grupo de amigos para estar na sua casa para fazer o trabalho, e nem todo mundo quer isso. Só que aí chega o dia de apresentar esse trabalho, de apresentar esse projeto, e aí o projeto fica lindo, maravilhoso, apresenta para os pais, apresenta para a escola, e é aquela festa, e quem fez é elogiado, é abraçado, recebe às vezes algum ponto, alguma recompensa, e aí vem aqueles que não participaram,
E aí fala, poxa, eu devia ter participado. Nossa, eu fiquei de fora. Nossa, eu nem apresentei. Nossa, no próximo eu vou participar. E eu vejo assim o reino de Deus, que Deus ele pode fazer tudo, ele tem autonomia, ele tem independência para cumprir todo o propósito que ele quiser, mas ele nos escolhe para participar, ele nos chama para participar. Eu quero participar desse propósito, eu quero participar de tudo, eu quero ser a extensão desse reino aqui na terra. E seria muito lindo se toda a igreja quisesse isso, fazer parte desse propósito. Aleluia, fazer parte, celebrar nesse time que herda as características do seu Pai. Como a gente ministrou, como a gente ouviu agora em Lucas 6, 35 e 36, né? Deus, ele é misericordioso, ele quer que sejamos misericordiosos como nosso Pai. Ele é consolador e ele quer que sejamos consolador, que nós consolemos assim como ele. Então, eu quero fazer parte dessa família. E aí, nós vemos isso como uma oportunidade para você se lembrar, para você jovem se lembrar que vocês, eu, ainda que somos novos, vamos passar ainda por muita tribulação. Se você não está enfrentando nada hoje que te aflige, que te deixa angustiado, que te deixa preocupado, vai chegar esse dia. Você, igreja, não sei como você entrou aqui hoje, se você se sente triste por alguma coisa, se tem algo que tem tentado roubar a tua paz, se de alguma maneira veio sobre você alguma tribulação, porque é assim, a vida do crente é assim, é cheia de tribulação mesmo. E eu não sei se você tem passado por alguma tribulação, por alguma dor, ou se esse ano você passou por muitas tribulações, muitas tristezas, muitas opressões, muitos momentos de solidão, às vezes muitos momentos de calúnia, às vezes momentos que você chegou a duvidar, às vezes momentos em que sua alma se sentiu tão abatida, tão triste, que você achou que você não ia conseguir. Se você está passando por isso ou ainda vai passar, que você possa se lembrar que você escolheu participar, que você é participante, e aquele que é participante, ele participa de tudo, é igual um casamento, é na tristeza, é na alegria, é na saúde, é na doença. Então no momento de dor, de tribulação, lembre, eu estou sofrendo, mas eu sou participante. Eu estou triste, eu estou abatido, mas é porque eu sou participante, eu sou parte da família de Deus, e quem tem parte dessa família vai passar por tribulação, mas tem consolo para você. E eu me lembrei da passagem de Romanos 8:17, que diz que se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Entenda, você participa da aflição, porque você também vai participar da glória. Você só participa da aflição porque tem glória de Deus sendo revelada para você. Então quem é participante, querido, vai participar de tudo mesmo. Tem aflição, mas é porque a glória que vai ser revelada é muito grande para mim e para você. Aleluia. E aí nós vemos no verso 5 que confirma isso que o Senhor me mostrou, que diz assim: a aflição é abundante, mas o consolo também sobeja. A aflição é abundante, mas o consolo também é abundante. Se você está aqui hoje, é porque você teve muita aflição, mas também teve muito consolo de Deus sendo derramado. Você só está aqui hoje porque você passou por muita aflição, mas teve muito consolo de Deus sobre a sua vida. Teve muito consolo de Deus te carregando. Então se alegre no dia difícil, no dia da aflição, no dia que ninguém te entender, no dia que você se sentir sozinho, no dia que você for julgado, no dia que a sua alma ficar abatido. Entenda, você é participante. Você é participante. Quem participa, participa de tudo. Tem parte de tudo. Faz parte de todas as coisas. Da aflição também. Mas a aflição é abundante, porque o consolo que você recebe também é abundante. Imagine lá fora, as pessoas também têm aflição como nós, mas aí não tem consolo abundante como eu e você. Aquele consolo que nos abraça, aquele consolo que nos coloca de pé, aquele consolo que fala: filho, eu estou contigo,
Filho, eu continuo contigo. Aquele consolo que vem através da palavra, assim como no dia que eu precisei, o Senhor veio e falou, eu tenho consolo para você. Então nós temos consolo abundante da parte do Senhor. E talvez você se pergunta, mas como que eu vou consolar alguém? Como que eu vou consolar? A palavra diz que é por meio do mesmo consolo que você recebeu de Deus. É com Ele que você vai consolar. Não é com as suas palavras, não é com o seu achismo, não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é por algo que você viu, não. O mesmo consolo que você recebeu de Deus, é com esse consolo que você vai usar para consolar. Talvez você não entende algumas tribulações que você passou e às vezes não se acha nem merecedora de ter passado por tanta tribulação. Mas o Senhor quer te lembrar nessa noite que essa tribulação ela te preparou. E é por meio desse consolo, talvez seu coração até era rígido para algumas áreas da sua vida e você precisou passar por essa tormenta, por essa tribulação, porque o Senhor te preparou, te levantou para você ser consolador como Ele é. Para você ter as palavras que o Senhor te consolou no dia da dor, vai ser essa palavra que você vai usar. O Senhor levanta pessoas no dia da tribulação, nas fases de tribulação, nas fases que nós precisamos de consolo. E sabe que eu vejo que na tribulação, o Senhor Ele nos consola e Ele também nos usa. Isso é algo muito complicado. Porque no dia da tribulação, a nossa alma deseja ficar quietinha. No dia da tribulação, a gente não quer abrir os nossos lábios. No dia da tribulação, a gente não quer falar com ninguém. A gente quer se esconder, a gente quer se isolar, a gente quer fugir. E aí nós vamos ficando sozinhos, entramos numa caverna, e essa caverna no mundo espiritual começa a faltar o alimento, essa caverna no mundo espiritual começa a cessar ali o alimento, nós somos tomados por uma dor, por uma solidão, vamos ficando sozinhos, achamos que estamos bem com isso, mas na verdade a nossa carne que já ficou confortável ali, deixa eu ficar quietinho, deixa eu me isolar, deixa eu ficar sozinho, eu não quero falar não. Mas aí o Senhor não quer que você se acostume com esse lugar de distanciamento, com esse lugar de solidão, com esse lugar de escassez. Eu sei que é difícil, quantas vezes que eu falei assim para o Senhor, Deus, eu não tenho nem direito de ficar quieta, eu só quero ficar quieta, eu só quero ficar sozinha na minha angústia, no meu sofrimento, no meio da dor. Quantas vezes você já não pensou isso? Deus, eu não tenho nem o direito de ficar quieta, eu só quero sofrer sozinha. E o Senhor fala, não, levanta, porque eu estou te consolando para você consolar. E o reino de Deus é assim, vai ter dias que você só está precisando que alguém ore por você, vai ter dias que só faltava você colocar uma placa na cabeça, alguém ora por mim, e ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém sabe a sua dor, ninguém sabe o que você está carregando, e ainda vem o Senhor e fala, vai lá e ora por tal irmã, vai lá e ora por tal irmão, e você fala, Senhor, mas eu entrei aqui precisando de uma oração, quem está carente de oração sou eu. Quantas vezes você entra aqui precisando de um abraço, e você fala, meu Deus, não tem ninguém nessa igreja que me vê para me abraçar, que não percebe que eu preciso de um abraço, e o Senhor fala, vai lá e abraça tal irmã, vai lá, é para você abraçar, que tal irmão está precisando de um abraço, e você fala, Senhor, mas quem está precisando desse abraço sou eu. Então na tribulação o Senhor também te usa, na tribulação Ele te consola e Ele te usa, Ele te prepara para o campo de batalha. Ele não quer que você fique se acostumando não com a caverna, com o silêncio, não. Vai ter vezes que talvez você vai se sentir oprimido, que você vai se sentir abatido, que você vai se sentir triste, querendo parar, querendo desistir. Às vezes a sua alma está triste, que você sente, às vezes acha até que está com depressão, que às vezes você não quer fazer nada, você não quer vir para a igreja, você não quer sair da cama. Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso aqui, um sentimento de opressão, de depressão. E aí o Senhor fala, vai lá e faz uma oração na vida daquela irmã que está com depressão. Quantas vezes, recentemente, eu estava me sentindo oprimida com uma situação, estava me sentindo frustrada, decepcionada com uma situação, e eu queria ficar só quietinha.
E aí, nessa mesma tarde, eu recebi uma mensagem, falou: Thaís, eu preciso que você vá lá e ore por essa irmã que está com depressão. Eu falei: não, Senhor, eu só queria ficar aqui quietinha. Eu só queria ficar quietinha. E é assim, o Senhor tem consolo sobejando nas nossas vidas. O Senhor tem consolo derramando, sobrando, abundante na minha e na sua vida. Então Ele derrama esse consolo para você ir lá e consolar. Ele te fortalece, porque ainda que a gente se sinta fraco, Ele está com o consolo dEle sendo derramado. Tem pessoas mais fracas que nós precisando de um consolo. Então o Senhor fala: levanta e abre os lábios, eu quero te usar. Aleluia. Então, na tribulação, Ele tem consolo e é para você consolar. E aí nós vemos no verso 7 que diz assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme. Sabendo então que como você é participante da aflição, você também vai fazer parte da consolação. Então fica tranquilo, segura aí a onda, segura firme que você está participando da tribulação, porque você é participante da consolação. E aí ele fala: assim também sereis da consolação. E aí o apóstolo Paulo, no verso 8, ele fala assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Muitas vezes é fácil a gente ignorar a tribulação. Muitas vezes a gente ouve conselhos falando: ignora, deixa isso para lá, esquece esse problema. Mas a Bíblia fala que não é para a gente esquecer, não. Através do apóstolo Paulo, ele diz: não ignoreis a tribulação. Essa tribulação dele aqui foi tão grande que fala que ele não podia suportar, que até da vida eles perderam a esperança. E aí ele explica, por que não é para ele ignorar? Porque por ele, sobre ele, já havia ali uma sentença de morte. Para ele já era o fim. Para eles já havia uma declaração de morte. Só que é aí que entra a mão do nosso Deus. E ele fala: a mão de Deus que ressuscita os mortos. Então, às vezes, a gente entra numa situação que parece uma situação de morte, uma sentença de morte, uma sentença que parece que é o fim. Eu sei que aqui a gente está pregando para adulto, para ancião, também para jovem, que eu tenho certeza que já chegaram em ponto que a alma de vocês queria gritar, que às vezes vocês foram tomados por uma ansiedade, um sentimento de tristeza, um sentimento de solidão, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono. E aí está tudo bem, porque ele fala: não ignore isso, porque quando há em vocês um sentimento, uma sentença de morte, é aí que entra o Deus que ressuscita até os mortos. Então ele fala: não ignore, porque quando você está nessa situação, aí você pensa, você para e percebe que não é para você confiar em você mesmo. Aqui fala: já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para quê? Para não confiássemos em nós. Quantas vezes nós estamos num problema e achamos que resolvemos com as nossas mãos. Achamos que a tribulação vai passar com as nossas mãos, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito autoritário de ser, com o nosso jeito de querer mudar uma circunstância, fazer do nosso jeito. E aí o Senhor te leva lá no estreito, lá no extremo, quando você acha que já tem morte, que já está cheirando morte, que tem sentença de morte declarada, não só morte física, mas morte espiritual, morte emocional, para que você não confie em você mesmo. Para que você entenda que Ele te levou lá no extremo, que Ele te levou lá na situação mais difícil, para você não confiar em você, nas suas habilidades, na sua fala, na sua oratória, no seu jeito de ensinar, não, mas é para nós confiarmos no nosso Deus que ressuscita os mortos. E aí Ele vem com consolo, vem com cura, vem com libertação, nos coloca de pé e nos faz também consoladores, assim como Ele. Aleluia, aleluia. Então, nos dias difíceis, lembre-se que Ele quer que essa característica também faça parte da sua vida. Lembre-se que é uma escolha sua
ser participante. E lembre-se que quando você participa da aflição, você também participa da glória. Quando você participa do sofrimento, você também herda consolo. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para mim e para você. Essa carta era aqui, para os santos, para os separados, por cristãos, pelo povo de Deus, pelo povo escolhido, para o povo perdoado. Era para eles essa mensagem. Aleluia. E aí, só finalizando, diz que uma outra maneira de nós ajudarmos, porque o apóstolo Paulo fala ajudando-nos, ou seja, ele dá aqui uma outra forma de você ajudar, além desse consolo. Uma outra forma de você consolar é ajudando-nos também vós com orações por nós. Não tem maneira melhor de você ajudar quando você não souber o que falar, quando você ainda não se sentir pronto, talvez, para isso. A sua oração tem peso. A sua oração tem valor na vida de alguém. A sua oração é consolo na vida de alguém. A sua oração tem poder por meio de Jesus Cristo para salvar. Então lembre-se que o consolo que Ele te dá é para você consolar. A graça, a misericórdia que você sentiu nos momentos mais difíceis da sua vida, é para você também usar. É por meio disso, é por meio desse consolo que você vai consolar também. Aleluia! Então escolha ser participante disso. Eu escolho hoje, mais uma vez, fazer parte dessa família de Deus. Eu escolho mais uma vez, e eu não escolho com tristeza, não. Nós temos que escolher com alegria, participar desse reino, ter a possibilidade de continuar, de estender esse reino, ter a possibilidade de fazer coisas maiores do que Ele fez. Eu escolho participar, mesmo que eu sei que eu vou passar por tribulação, como eu passei esse ano, passei outros anos da minha vida, que às vezes a gente passa por momentos difíceis, de acusação, de solidão, momentos que a gente se sente rejeitado, sozinho. Mas aí é para a gente se lembrar que Ele tem consolo para nós. É para a gente se lembrar que nós somos participantes. E por isso a gente herda a tribulação, mas a gente herda a graça. A gente herda a tribulação, mas a gente herda consolo. A gente herda dor, mas tem consolo, tem graça sendo derramada por mim, por você, para mim, para você. E é por isso que hoje você está aqui. Porque Deus tem derramado muito consolo sobre vocês. Enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu via tanto consolo da parte de Deus sendo derramado. Eu vi pessoas que passaram por tantas coisas esse ano, estão aqui, estão de pé, estão na casa do Senhor, e Deus falou para eu dizer para vocês, não é por vocês mesmos, é porque eu derramei consolo sobre vocês, é porque você é preciosa, é porque você é precioso, então por isso todos os dias eu tenho derramado porção grande de consolo sobre você, eu tenho derramado porções abundantes de consolo sobre você. Eu tenho derramado muito consolo, muito abraço, muito afago sobre você. E usa esse consolo porque Ele fala que é um consolo que sobeja, mas não é para ficar armazenado em você, não é para você se encher e falar, eu tenho um Deus que me consolou. Não é para você se encher e partilhar, é para você ser deixado, ser usado pelo Senhor. Você jovem na escola, quantas pessoas precisam de um abraço seu? Você já foi tão consolado pelo Senhor, você já foi tão levantado pelo Senhor. Você já passou no deserto, como um dia Duda ministrou aqui. É para você consolar. Você tem as palavras certas. Mas que palavra? As escrituras dizem que é pelo meio que você foi consolado por Ele. É através da consolação que você recebeu dEle. É por meio desse consolo que você vai consolar. Você não precisa pensar em palavras bonitas, não. Você não precisa ter uma boa oratória, não. Só abre a boca e começa a consolar. Só abre a boca e começa a derramar sobre o que Ele já fez na sua vida.
só abre a boca, porque Ele já derramou muito consolo sobre vocês. E é por isso que nós estamos aqui. Eu fui muito consolada. Gente, eu já fui tão consolada pelo Espírito Santo. Eu já fui tão consolada pelo Espírito Santo, queridos. Eu tenho certeza que você já recebeu muito desse consolo. Queridos, de dias que às vezes a gente não quer levantar, que a gente não tem forças. E aí vem o Senhor e fala: eu te consolo, filha. Eu te consolo, filho. Se você nessa noite precisa receber um consolo do Senhor e quiser vir aqui à frente para nós orarmos por você, você pode vir, você tem essa liberdade. Mas se você quiser ficar aí no seu canto e também só agradecer pelo consolo que você já tem recebido, se você quer ficar aí no seu lugar também, ou vir aqui à frente, celebrar que você é participante,